Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. Neste episódio eu vou resolver este problema. Calcule a distância do ponto P, de coordenadas 5, 4 e 3, aos eixos coordenados. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Solução. Lá no episódio 96 do SGA, eu explico como se calcula a distância de um ponto a uma reta, que é dado por essa fórmula aqui, ó. O módulo do produto vetorial do vetor VR pelo vetor RP dividido pelo módulo do vetor VR, onde o R é um ponto desta reta e o VR é o vetor diretor dessa reta. Então nós vamos usar esta fórmula, porque o eixo das abscissas ele nada mais é do que uma reta. Tá? Então a reta R vai ser o eixo OX. Então o vetor VR vai ser o vetor OX e o vetor diretor do eixo X é o vetor I. Tem coordenadas 1, 0 e 0. E um ponto do eixo X, que eu vou chamar de R, vai ser o ponto O, que é a origem, 0, 0, 0. Então o vetor RP é OP, que é P menos O. O vetor OP tem as coordenadas do próprio ponto O, 5, 4 e 3. Como é que se calcula então? Agora então vou substituir todos esses valores. Então a distância do ponto P ao eixo OX é igual o módulo do produto vetorial do vetor I pelo vetor OP dividido pelo módulo do vetor I. O I vetorial com o vetor OP, eu vou usar o determinante simbólico, de ordem 3 por 3. Na primeira linha os vetores I, J, K. Na segunda linha as coordenadas do primeiro vetor, no caso do vetor I, 1, 0 e 0. E na terceira linha do vetor OP, 5, 4 e 3. Para calcular esse produto vetorial, que é um vetor, eu vou eliminar, primeiro eu vou calcular a componente x desse vetor. Eu elimino a primeira linha desse determinante e a primeira coluna. Sobra o 0 e o 4 e o 3. Aqui eu calculo um determinante de ordem 2 por 2, onde eu pego a diagonal principal, que é o 0 e 3, e multiplico. Pego a diagonal secundária e multiplico e subtraio. 0 vezes 3 dá 0, menos 4 vezes 0, 0. Então, a primeira componente é 0. A segunda componente do vetor, eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Vai sobrar o 1 e o 0, o 5 e o 3. Eu vou ter que multiplicar o 1 pelo 3 e o 5 pelo 0. O 5 pelo 0 vai dar 0. Então, eu vou apenas multiplicar 1 vezes 3. 3, só que eu tenho que trocar o sinal. Então, vai dar menos 3. Só troco o sinal da segunda componente. Para encontrar a terceira componente, eu elimino a primeira linha e a terceira coluna. Sobra 1 e 0 e o 5 e 4. Pego 1 vezes 4, 4, menos 5 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Então, deu 4 aqui a terceira componente. Logo, esse vetor aqui ele tem coordenadas 0, menos 3 e 4. Eu preciso do módulo dele. O módulo dele é o módulo do vetor 0, menos 3 e 4. Como é que se calcula? Raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes 0, menos 3 e 4. 0 ao quadrado dá 0, menos 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25 igual a 5. Então, este numerador aqui eu já sei que é 5. Vou até colocar ele aqui em cima. Não está ali, mas eu vou colocar aqui, ó. 5. Dividido pelo módulo do vetor I. O vetor I é 1, 0 e 0. O módulo do vetor I vai ser 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Vai dar 1 ao quadrado, dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, esse denominador aqui é 1. Então, eu vou ter aqui 5. Tá? 5 dividido por 1. Então, a distância do ponto P ao eixo X, que é o eixo da abscissa, é 5 dividido por 1, que é igual a 5 unidades de comprimento. Agora, vamos calcular a distância para o eixo Y. O eixo Y é o eixo das ordenadas. Então a reta R, dois pontos aqui, vai ser a reta OY, certo? E o vetor diretor do eixo OY é o vetor J, de coordenadas 0, 1 e 0. O ponto R continua sendo o ponto O, de coordenadas 0 e 0, e o vetor RP continua sendo OP, coordenadas 5, 4 e 3. Então a distância do ponto P ao eixo OY é igual ao módulo do produto vetorial do vetor J pelo vetor OP dividido pelo módulo vetor J. Calcula-se esse produto vetorial dessa forma, mesma maneira. Primeira linha os vetores I, J, K. Na segunda linha as coordenadas do vetor J, 0, 1 e 0. Terceira do vetor OP, 5, 4 e 3. Para calcular a primeira componente, então elimina a primeira linha e a primeira coluna. Sobra 1 e o 0, 4 e 3. Diagonal principal 1 e 3, diagonal secundária 0 e 4. Multiplica a diagonal principal, subtrai do produto da diagonal secundária. 1 vezes 3, 3, menos 4 vezes 0, 0. Então deu 3 a primeira componente. Agora, para calcular a segunda componente, elimina a primeira linha e a segunda linha, a coluna. Sobra o 0 e o 0, o 5 e o 3.
0 vezes 3, 0. 5 vezes 0, 0. Então a segunda componente deu 0. Nem precisa trocar o sinal porque não tem sinal, é nulo. Agora, para calcular a terceira componente, elimina a primeira linha e a terceira coluna. Sobra o 0 e 1 e o 5 e 4. Diagonal principal, 0 e 4. 0 vezes 4, 0. Menos a diagonal secundária, 5 vezes 1, 5. Menos 5. Então o vetor J vetorial com OP, 3, 0 e menos 5. Agora eu vou calcular o modo dele. Então o modo desse vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. 3 ao quadrado, 0 ao quadrado e menos 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 0 ao quadrado dá 0. Menos 5 ao quadrado, 25. 9 mais 25, 34. Raiz quadrada de 34. Então o modo vetor J, ele é 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, dá 1 raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então a distância do ponto P ao eixo OY é igual a raiz quadrada de 34. Porque aqui vai dar o quê? Raiz quadrada de 34 dividido por 1, que é a raiz quadrada de 34. Que é aproximadamente 5,8 unidades de comprimento. Agora vejamos a distância ao eixo Z. Bem, o eixo Z é o eixo das cotas. Então a reta R vai ser a reta OZ, o eixo Z, OZ. O vetor VR vai ser o vetor OZ, que vai ser igual ao vetor que tem lá no eixo Z, que é o vetor K, de coordenadas 0, 0 e 1. O ponto R continua sendo o ponto O, de coordenadas 0, 0, e o vetor OP, 5, 4 e 3. São as coordenadas do ponto P. Então tem que calcular a distância do ponto P ao eixo OZ, que é igual ao modo do produto vetorial do vetor K pelo vetor OP, dividido pelo modo do vetor K. Novamente aqui esse produto vetorial é dado por um determinante de ordem 3 por 3. Primeira linha vetor IJK, segunda linha as coordenadas do vetor K e a terceira do vetor OP. Então, para calcular a primeira coordenada, elimina a primeira linha, a primeira coluna. Sobra o 0 e 1 e o 4 e 3. Pego o 0 e multiplico pelo 3 dá 0, menos da forma 4 vezes 1, 4, menos 4. Segunda componente, elimina a segunda coluna, elimina a primeira linha. Sobra o 0 e 1 e o 5 e 3. 0 vezes 3, 0, troca o sinal, é 0. Menos da forma, menos 5 vezes 1, menos 5, troca o sinal, fica mais 5. E a terceira componente elimina a terceira coluna, elimina a primeira linha também. 0 e 0 e 5 e 4. 0 vezes 4, 0 e 5 vezes 0 é 0 também, então a terceira componente deu 0. Então o modo desse vetor aqui K vetorial OP é o modo de menos 4, 5 e 0, que é a raiz quadrada, de menos 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25 e 0 ao quadrado dá 0. 16 mais 25 dá 41, então raiz quadrada de 41. Então aqui deu raiz quadrada de 41. Dividido pelo modo vetor K, nós já vamos saber que é 1, né? Modo K é a raiz quadrada da soma do quadrado de 0, 0 e 1. Que dá raiz quadrada de 1, que é o próprio 1. Então aqui deu 1. Então, isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de 41. Então, a distância do ponto P ao eixo OZ é igual a raiz quadrada de 41, que é aproximadamente 6,4 unidades de comprimento. Bem, e assim eu encerro mais um episódio da nossa série SGA. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e clique nesse botão aqui à sua direita, faça a inscrição no canal. À direita aqui no card tem um link que te leva para uma playlist de cálculo. Vai lá e assista. Aqui do lado esquerdo, na parte de cima, você vai encontrar o último episódio. E na parte de baixo você tem a playlist completa. Então, nos vemos no próximo episódio, que será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sopelato.